Voltando a falar então sobre fontes formais, vamos então a essa tabela para explicar. Nós temos três colunas, né? E vou explicar primeiro a coluna da esquerda e depois a coluna da direita, né? Das fontes. Primeiro destacando então que são citadas no artigo 4º da Lei de Introdução a lei, a analogia, os costumes e os princípios gerais. Lei, analogia, o costume e os princípios gerais, tá certo? Então tá aqui os quatro primeiros. Além desses quatro, tá aqui em cima a fonte negocial, a jurisprudência e a doutrina, tá certo? Primeira informação importante, a questão da coluna da esquerda. A lei é a única fonte que é a principal. Por quê? Porque uma interpretação muito simples que tu só vai partir para as outras se a lei for omissa, ou se a lei tiver lacuna, ou se a lei tiver alguma obscuridade, tá certo? Então, a lei deve ser aplicada prioritariamente, por isso que ela é chamada de fonte principal. Subsidiárias são todas as outras. Todas as outras, independentemente das questões que a gente vai ver aqui, todas as outras precisam, no caso, de uma falha na lei para poder ser aplicada. Tu não poderia inverter a ordem. Isso aqui é um pensamento, certo? É muito tranquilo, né? Mas eu informo para vocês de antemão, não agora, não vamos fazer isso agora, né? De repente tem sala de aula, né? Numa aula presencial, mas há controvérsias, né, quanto a essa prioridade da lei, né? A prioridade da lei, para mim que sou um positivista, certo? Então, e penso exatamente como diz a lei, né? A lei diz aqui, tu deve aplicar a lei primeiro, certo? Só vai aplicar as outras se a lei falhar. É isso, basicamente é isso. Então é como se fosse assim, ó. A lei é o time titular, no caso, e as subsidiárias são os reservas. Então, quando a lei falhar, tu olha para o banco, né? E tem várias opções, 6 opções aqui para resolver problema na lei aqui, tá certo? Então, essa é a primeira coluna da esquerda. A outra coluna, no caso, fala se ela é fonte formal ou se ela é procedimento de integração, tá certo? Bueno, e aqui vocês podem observar que a maioria é fonte formal, né? Então, a maioria aqui, então vamos lá. O que é fonte formal e não tem nenhuma dúvida? É aquela que a lei admite como fonte mesmo, né? É uma forma aceita, né? Para a gente argumentar juridicamente, para convencer o juiz. A lei, os costumes, a jurisprudência e a doutrina, tá? A fonte negocial tem um asterisquinho porque há controvérsias, já explico. E a analogia e os princípios gerais de direito são chamados de procedimentos de integração, que eu também já explico, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, então, enfatizando. Fonte formal, inquestionavelmente, não há dúvida, nem controvérsia, nem lei, costume, jurisprudência e doutrina. Agora vamos, por que a fonte negocial tem controvérsias? E a nossa controvérsia é tão séria que o nosso autor, o autor que eu indiquei para vocês, não usa, não aceita, não considera a fonte negocial como fonte. Por quê? Porque ele acha que a fonte negocial, vamos lá, primeiro vamos explicar, né? E o que é uma fonte negocial, professor? Pode substituir aí, aliás, eu gostaria de substituir, né? Mas então, já dizendo para vocês aqui, a dica de sala de aula. A fonte negocial são os contratos, certo? Então, de uma forma muito genérica, numa palavra só para tranquilizar, fonte negocial são os contratos, tá certo? Então, quando temos um contrato, nós temos uma fonte negocial. Por que o Paulo Nader não concorda com isso? Porque ele acha que os contratos só ligam as partes, só ligam, eles não criam normas, visto que as normas já estariam nas leis, certo? Então ele não considera, porque ele acha. E eu tenho que concordar com ele num certo aspecto, né? Então, assim, vamos lá. Nós temos a história do contrato de trabalho, por exemplo, né? Quem tem carteira de trabalho já viu isso. No contrato de trabalho que tem nas carteiras de trabalho, e penso que nas carteiras digitais não é diferente das carteiras de trabalho antigas, né? As escritas, ali não tem nenhuma cláusula, não tem nada. Ali diz o nome do patrão, quem é que contratou, diz a data da admissão, diz o cargo da pessoa, diz o salário da pessoa e deu.
Aí tu vai dizer assim, tá, professor, mas e os direitos trabalhistas, que são tantos, né? Então, o direito de salário, férias, 13º, fundo de garantia, adicional de insalubridade, periculosidade, papapá, né? Comissões, papapá. Onde é que está isso? Está tudo na lei. Então é por isso que ele acha que a fonte negocial só vincula as pessoas, liga uma pessoa a outra, porque toda a normatização está na legislação, né? E aí não tem o que fazer. Então por isso que ele acha que não é uma fonte. Ele acha que não se criam normas ali. No casamento é meio parecido também, né? Mesma coisa. No casamento tu vincula uma pessoa e onde é que estão as normas do casamento, os deveres do casamento, as obrigações, os direitos, né, decorrentes de um casamento. Tudo na lei também, tudo no direito de família. Não tem nada escrito ali aonde tu assina, tu só diz que quer te ligar com alguém, né? Tu quer se casar com alguém e o resto a lei faz sozinha. Então eu concordo, o próprio contrato de locação também tem essa característica, né? Não vamos entrar agora porque não é assunto nosso, né? Mas o que eu quero destacar para vocês é isso. Por que que o Paulo Nader não concorda, no caso, né, que a fonte negocial seja uma fonte? Ele acha que então nós temos não, os contratos de uma maneira geral não criam normas. Eu vou discordar e já vou encerrar o assunto agora, né? Já vamos, né, falar sobre a fonte negocial. É, tem contratos que realmente só vinculam as partes e está tudo na lei. Mas tem contratos que têm normas e que a gente pode alegar essa norma depois em juízo. E aí vamos lá para um que todos vocês conhecem tranquilamente. Cada vez que tu adere a uma promoção aí das telefônicas, né? Tu, sei lá, lança uma promoção aí de vivo sempre, vivo tudo, né? Ah, faça uma recarga e ganhe não sei quantos gigas de dados, aquela coisa toda. E quando tu adere a uma campanha dessas e compra um celular e adere àquele plano, na verdade, tu aderiu por conta das vantagens, não é assim? Então, tu viu ali, eles tinham prometido tantos giga, eles tinham prometido tanto não sei o quê, entendeu? Eles tinham feito uma série de promessas. Aí vamos lá, se a Telefônica não cumprir com essas promessas que ela fez e que estavam no contrato, né? Se ela não cumprir, tu pode exigir isso judicialmente? Pode. E aí vem a pergunta, e onde é que está o teu direito? Está escrito na lei? Não, está escrito num contrato. Então, respeitosamente ao meu querido Paulo Nader, fonte negocial é uma fonte formal, sim. Eu considero como fonte formal, mas ele não considera, tá certo? Vamos pausar o vídeo aqui para eu falar depois sobre os procedimentos de integração no próximo vídeo.